Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou hoje fazer a leitura do livro de Allan Kardec, Hoje eu vou ler sobre a aliança da ciência e da religião. Bom, como eu acabei de mostrar para vocês, hoje eu vou falar sobre a ciência e da religião, parando um pouquinho com o livro das orações que eu retomarei no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância? Bom, caros irmãos, vocês sabem que muitos médicos hoje até pedem para que os pacientes tenham algum tipo de fé, de relação com Deus. Já aconteceu comigo, inclusive, não dele pedir para que eu tivesse fé em Deus, mas o anestesista, durante uma entrevista para conclusão de exames para uma possível cirurgia, que não aconteceu até hoje, mas graças a Deus já não aconteceu materialmente, mas já aconteceu na espiritualidade. E na época, quando fui falar com o anestesista, ele me perguntou se eu tinha religião e qual era. E ele não falou mais nada, deu a entender que eu rezasse, orasse, tivesse fé em Deus, algo do gênero. Porque realmente até hoje o hospital não me chamou para fazer a cirurgia, mas já foi feita espiritualmente, eu estou bem melhor, graças a Deus. Continuando, os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. Ou seja, eu não tinha lido antes, tá, gente? Aliás, eu já li o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, mas assim, a gente não grava tudo, né? Nós não somos gravadores, né? Mas é muito interessante isso aqui. Então, a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a
irresistível lógica dos fatos. Isso é muito importante, gente, porque, olha, meu pai, quando ele era vivo, ele fazia visitas aos hospitais. Eu não faço porque eu não tenho coragem, eu sou muito fraca para isso. Mas a gente vê na televisão, né, nas redes sociais, que as visitas aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos presídios, elas são muito benéficas para as pessoas, né? E nos hospitais, principalmente onde as crianças e adultos estão doentes, quando recebem visitas, principalmente de pessoas que vão brincar, alegrá-las, fazê-las rir, elas se recuperam mais rápido. Isso já foi cientificamente comprovado, né? Então, isso é muito bom. E está aqui no livro Segundo o Espiritismo. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separa, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. Isso é lindo. Gravem isso. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Então, hoje, graças a Deus, nós temos aí a possibilidade da ciência unir-se à fé e ter coisas muito boas para todos nós. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás até que sejam arrastadas pelo movimento geral. Até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos, depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever, deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bom, queridos irmãos, eu vou parar por aqui e no próximo áudio continuaremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.